Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus que tinham crido nele: em verdade, eu vos digo, quem me segue e crê em minha palavra, jamais experimentará a morte e viverá. Eles contestaram a Jesus dizendo: agora sabemos, não temos dúvidas, de que tu estás possuído por um demônio. Porque nosso pai Abraão morreu, como também os profetas morreram. Como tu podes dizer então que quem crê em tua palavra não experimentará a morte? Por acaso, quem pensas que és? E Jesus continuou: se eu der testemunho de mim mesmo ou me gloriar, minha glória não tem valor algum. Mas quem me glorifica é o meu Pai que me enviou. É Ele que permanece comigo. Por isso, eu vos digo que eu conheço o Pai, e Ele me conhece também, porque dele eu vim. É aquele que vós chamais de vosso Deus, e que não o conheceis. Mas se eu disser a vós que eu não o conheço, eu também estaria sendo um mentiroso como vós. Eles então ficaram ainda mais intrigados com Jesus e perguntaram a ele: por acaso nos chamas de falsos? E que não conhecemos ao nosso Pai e ao nosso Deus? E Jesus disse: Abraão, o vosso pai, ele desejou ardentemente ver o meu dia, como os demais profetas, e ele viu e se alegrou. Eles então disseram: nem 50 anos tens, e disse que vistes Abraão? E Jesus continuou: pois em verdade eu vos digo, antes que Abraão nascesse, eu sou. Eles pegaram pedras e quiseram apedrejar Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos na nossa caminhada final do nosso tempo quaresmal. E todo esse tempo litúrgico compreendido como um êxodo quaresmal. Hoje, na quarta-feira de cinzas, eu e você fomos convidados a colocarmos as cinzas sobre as nossas testas para vivermos um período penitencial, um tempo penitencial de 40 dias. E durante todo esse tempo, nós fomos convocados a uma peregrinação interior para visitar os nossos corações, percebermos as sombras, os pecados que existem ali, e principalmente para percebermos se estamos progredindo ou regredindo em nosso caminho para o Senhor. Hoje, na primeira leitura, nós temos um modelo da nossa fé, que é Abraão. Aquele que antes chamava Abrão. E que agora, por causa da aliança que Deus sela com ele, Deus também muda o seu nome. Já não é mais Abrão, é Abraão. Abraão é o peregrino da fé. É o protótipo da fé. E por isso todos os povos são abençoados em sua pessoa. Todos os povos são abençoados em sua liberdade de opção de seguir o Senhor. Aqui nós vemos Abraão sendo convocado. Aqui nós vemos Abraão experimentando as demoras de Deus. E as demoras de Deus, elas são tão perigosas para mim e para você também, porque na nossa cultura imediatista nós queremos que Deus realize as coisas muito rápido. E Abraão também experimenta a dúvida e a fé, o desânimo e o ânimo, a certeza e a incerteza. Mas Abraão acreditou contra toda desesperança. Abraão é o pai da fé. Por isso, ainda hoje, ele é evocado pela religião cristã como o pai da fé, o modelo da fé, e também para os judeus. Agora, então, nós podemos entrar dentro do Evangelho, porque tanto Abraão como todos os outros profetas desejaram ardentemente ver o dia do Senhor, o dia da manifestação do Senhor.
E Abraão experimentou isso em sua vida. E por isso ele acreditou. Ele acreditou na força e no poder de Deus. Então agora Jesus vai dizer: quem crê em minha palavra não experimentará a morte, mas viverá. Porque a palavra de Deus é fonte de vida. E Jesus, sendo Deus, também é fonte de vida. Porque é em Jesus que nós caminhamos, é com Jesus que nós caminhamos e é para Jesus que nós também nos direcionamos. Por isso agora essa palavra vai assustar os judeus que começaram a crer em Jesus. Jesus está entrando em conflito com crentes, com aqueles que começaram a crer nele, que tinham acreditado em sua palavra, mas às vezes eu e você podemos crer de modo condicional. Nós cremos só até aqui. Nós cremos só até a este momento, não cremos mais. Por isso agora Jesus está dizendo: aquele que crê na minha palavra não vai experimentar a morte. Então os judeus começaram a pensar: mas nosso pai Abraão morreu e ele era grandioso? Os profetas morreram, eles também eram grandiosos? Quem é este homem que quer ser maior do que Abraão, que quer ser maior do que os profetas? Ele é um louco, está endemoniado. E por isso agora começa então o dilema de Jesus com os crentes que querem crer a partir da sua perspectiva, a partir da sua conveniência. E isso também sobrevive até hoje. Até hoje muitos de nós dizemos: com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Isso eu quero, isso eu não quero. E a igreja não tem isso. A igreja tem ou eu creio ou eu não creio. Por isso agora começa o dilema de Jesus então com esses crentes. E eles vão perguntar: quem é que você pretende ser? Maior do que o nosso pai Abraão? Maior do que os profetas? E Jesus começa então agora a dizer: se eu me glorifico, minha glória não tem valor algum, porque quem me glorifica é o Pai por meio das obras que eu realizo. E esse Pai que eu vim fazer a vontade dele, da parte de quem eu vim, e cumpro a vontade dele, ele é aquele a quem vós chamais de Deus, mas vós não o conheceis. Vós não o conheceis. Tem muitas informações humanas sobre ele, mas não o conheceis. Tem muitas informações doutrinárias sobre ele, mas não experimentaram esse conhecimento existencial de compreender com os olhos do Espírito, com os olhos do coração. Por isso Jesus vai dizer: se eu disser para vocês que eu não o conheço, eu sou um mentiroso como vocês são mentirosos, que dizem que crê nele e não creem, que dizem que conhecem e não conhecem. Conhecem ideias, conhecem doutrinas, mas ao Pai vocês não conhecem. E se eu dissesse para vocês que eu não o conheço, eu estaria sendo um mentiroso como vocês. Então, agora a coisa ficou mais séria. Mais séria. E Jesus vai dizer: eu sei que vocês são filhos de Abraão. E Abraão desejou ardentemente ver o meu dia. Vocês estão vendo o meu dia, mas vocês não creem. Crer naquele menino de Belém como Deus Altíssimo era difícil. Crer naquele jovem que estava na oficina do seu pai, trabalhando com ele, que era o Salvador, é difícil. Crer naquele crucificado, que também está pregado numa cruz, dizer que é o Deus Salvador também é difícil. E ainda hoje isso mexe com a sensibilidade de muitas religiões e de muitas pessoas. Eles não acreditaram. Abraão acreditou. Abraão viu e acreditou. Viu com os olhos do Espírito e acreditou. Por isso, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Os judeus ficaram muito bravos com Jesus. Pegaram pedras e quiseram apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está também o relato da minha experiência de fé e da sua também. Porque na nossa caminhada de êxodo, que é a nossa vida, o deserto que é a nossa vida, quantas vezes nos revoltamos contra o Senhor, murmuramos contra o Senhor e também colocamos condições para crer. Mas Jesus continua a dizer a mesma palavra: aquele que crê em mim e nas minhas palavras não morrerá, mas terá a vida eterna. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Paz e bem.